Começamos mais uma live de segunda, mas que é sempre de primeira. Hoje vamos falar de contabilidade para empreendedoras e pequenos negócios, para quem está começando agora. E hoje eu trouxe uma convidada, porque obviamente eu não poderia falar sobre isso sozinha, porque eu entendo o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Eu também vou aprender muito com ela hoje. Então, nós vamos tirar algumas dúvidas, que são as dúvidas mais recorrentes, algumas dúvidas que vieram nas nossas caixinhas de perguntas. Tanto eu quanto a Fabi, nós abrimos as caixinhas. E depois vai ficar salvo aqui para quem precisar e quiser consultar. E quiser matar as dúvidas depois, não puder estar aqui online, tá bom? Então, eu vou aqui olhar minha colinha para apresentar para vocês a Fabiana, que é Itacoaquecetuba. Ela é contadora consultora, atua na área desde 2013, tem um escritório contábil que atende online e presencial com todos os protocolos de segurança do Covid-19. Também assessora pequenas e médias empresas, sempre voltada a crescimento e lucratividade. Muito importante. E também é especialista em declaração e imposto de renda. Olá, Olá! tudo bem, Paty? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Que prazer estar participando de uma live contigo, viu? Prazer é todo meu. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Sua presença aqui é muito importante para todo mundo aqui que está começando, que está dando os primeiros passinhos. E assim, muitas dúvidas para você tirar para a gente. Ah, maravilha. Adoro tirar dúvidas. Espero Então contribuir vamos. bastante, tá? Ótimo. Mas antes, eu quero que você conte para eles. Eu dei já a introdução, já falei quem você é, mas conta Uhum, para a gente como você se descobriu contadora, porque você também é uma empreendedora uhum. que ajuda Então, outras. sim. Então, Paty, a minha primeira graduação foi de matemática. Não exerci, né? Não dei aula, enfim. Aí eu conheci para você ver como é do nada, né? Eu conheci uma moça que ela trabalhava na Rede Globo como contadora. E aí ela me falar com tanta paixão da área que eu pensei, acho que uma contabilidade é uma boa. Aí depois eu tive a oportunidade de fazer, fiz e realmente me apaixonei. E hoje, né, eu ajudo pequenas e médias empresas, assessorando, dando assessoria, assim, não é aquela assessoria de gerar DARF, é assessoria voltada ao crescimento da empresa. É fazer custo, é ver onde está errando a questão da venda, é dar uma assessoria mesmo. Eu sou uma contadora consultora. Muito bem, então eu já vou aproveitar e já vou pegar o gancho da minha primeira pergunta. Sim. Quem é o contador de fato? Que não só a pessoa que manda a gente pagar as coisas. Ó, o contador é aquela pessoa que tem que estar lado a lado com o empresário. Não é simplesmente assim, conversar com o empresário uma vez por mês, ou quando manda o imposto, ou quando manda a cobrança da assessoria. Tem que ser aquela pessoa que esteja lado a lado com o empresário. E claro, o empresário ele tem que dar essa liberdade para que o contador ande lado a lado com ele. Eu falo para os meus clientes, olha, eu não quero saber da sua vida, pessoa física, mas da sua empresa, eu quero saber tudo. Então, tem que estar realmente lado a lado. Ver um exemplo. E a gente consegue mensurar mensalmente, Paty, se o custo de uma empresa aumentou, se diminuiu, se a lucratividade aumentou ou se diminuiu. A gente consegue ver por que o custo aumentou em determinado mês. Tudo isso a gente consegue ver. Mas, claro, sempre tem que ter a cooperação, né, do empresário. Que às vezes a gente não tem, tá? Eu imagino, às vezes o empresário nem sabe onde ele está para conseguir passar a informação para frente, né? É verdade. Claro que às vezes, Paty, às vezes é um pouquinho de culpa do contador de não deixar, digamos assim, aberto, né? Para que o empresário procure numa situação dessa. Mas, às vezes, algumas dificuldades que às vezes a gente enfrenta no escritório é que às vezes o empresário ele tem assim um pouco de receio de abrir a vida da empresa para nós. Tipo assim, mas eles vão saber tudo da minha vida, quando eu estou Uhum. faturando. Gente, nós contadores somos os seres que mais quer que vocês enriqueçam, que fiquem ricos mesmo, de verdade. E assim, a assessoria da contabilidade não vai aumentar por isso.
Uhum. Não vai aumentar. A pessoa pensa, vou passar tudo que eu tô faturando, aí vai aumentar a assessoria. Não tem nada a ver. Nós somos a pessoa que mais quer que vocês enriqueçam. Porque, assim, através do sucesso de vocês, a gente consegue outros clientes, que é case de sucesso, entendeu? Sim, sim. O contador quer colocar a gente pra frente, né? Não, Sim, não ficar sim. segurando. E eu entendo assim segurança, né? Porque é quase como um casamento mesmo. Você só vai contar os seus segredos. Então, você fala de casamento, é isso mesmo. Não tem, às vezes, as mulheres, principalmente, que escondem aquela sacolinha de compra do marido? Ah, passei na loja, Sim, comprei uma bolsa nova. Então, como é um casamento, às vezes o empresário faz isso com a gente. acredito super. Ô, Fabi, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Hum, Vamos pensar numa empreendedora que está começando agora. A uhum. primeira coisa que ela tem que ter é o CNPJ? Ou ela pode começar sem o CNPJ e abrir depois um MEI? O que você aconselha? Paty, eu aconselho, a pessoa pensou em empreender, abrir um CNPJ, tá? É uma que fica regular, né? Tem que estar regular a empresa dessa pessoa, entendeu? E vamos supor assim que você tá, sei lá, tem uma clínica de estética, um exemplo, tá funcionando sem o CNPJ, sem o alvará da Uhum. prefeitura. A pessoa está irregular, entendeu? Então realmente tem que começar com o CNPJ. Pensou em abrir um negócio, amadureceu a ideia, já sabe o que vai fazer, aonde vai fazer, quem vai atender. Já pensou nisso? Procura um contador, né, um escritório de contabilidade, para fazer a regularização do negócio. Isso é Fabi, essa importante, pergunta viu? é. Mas o que eu percebo é que tem muita gente que não quer abrir o CNPJ porque ainda não sabe exatamente se esse negócio vai ser para sempre. Porque antigamente tinha-se muito aquela ideia de que abrir uma empresa é uma coisa muito complicada e fechar uma Uhum. empresa é uma coisa duas vezes mais complicada. Então, eu estava até conversando com uma cliente que está para abrir a empresa. Ela falou assim: mas é muito difícil para fechar se não der certo. Claro, Paty, nós temos sonho, a gente quer abrir um negócio, mas claro que a gente tem que ter o pé no chão. E se não der certo, o que eu vou fazer? Hoje, para fechar a empresa, é super, super rápido. Eu falo que é mais rápido do que para abrir. Só para ter noção, depois que a gente faz o processo de fechar, tem que falar o distrato, enfim, a gente fecha a empresa em 2 horas. Claro que, se a empresa tiver débito, tem que quitar o Uhum. débito. Não necessariamente antes de fechar, mas se você fecha a empresa e não quita com os débitos, com o imposto, esse débito vai para o CPF do dono, tá? Hum. Isso é importante. Então, assim, se a empresa está ok, tipo, não tem nenhum débito, fecha muito rápido. Gente, vocês que estão assistindo, estão anotando? Porque isso aqui é uma consultoria que a Fabi está dando gratuita para nós. E com Anotem, muito prazer. viu? E com muito prazer. Então, ó, assim, o empresário não precisa ter medo de, vou abrir empresa, tenho medo de fechar, dá trabalho para fechar. Hoje não dá. Não dá mesmo, tá? É algo rápido. Claro, eu sempre falo, deixa os impostos tudo certinho, né? Para se caso acontecer de precisar fechar, fecha muito rápido. Ô, Fabi, me diz uma coisa. Depois que eu abrir um CNPJ de estética, eu posso Uhum. usar esse mesmo CNPJ para. Não deu certo a minha loja, minha estética. Eu posso abrir uma Uhum. loja de roupas e usar o mesmo CNPJ? Pode, Paty. O que a gente faz é a alteração da atividade, tá? Aí coloca a atividade de comércio e pronto, dá para utilizar o mesmo CNPJ. É até Então, bom, né, que o CNPJ já tem uma vida, já não é recém-nascido, né? Então, uhum. utilizar o mesmo CNPJ é bom sim. Dá para alterar tranquilamente. Então já resolve o problema de quem tem medo. Não tem desculpa para não abrir. Não tem desculpa. E o processo de alteração é rápido também. E até se Tá. precisar mudar de endereço, também é um processo rápido. Muito bom, muito bom. E quando que é o momento? Já fui lá, já abri meu MEI. Qual é o momento que eu falo assim, preciso de uma contadora? Tá. Eu indicaria, Paty, procurar a contadora até mesmo antes de abrir o MEI. Ou um outro CNPJ. Porque, assim, o contador, né, a contadora, ela tem já experiência para a questão de que atividade colocar. Exemplo, vamos supor assim que eu vou abrir um salão de cabeleireiro. E nesse Uhum. salão vai atender esteticista
E manicure. Você concorda comigo que eu não posso colocar no CNPJ somente atividades de cabeleireiro? Eu tenho que colocar as outras atividades que vai exercer também? Faz todo sentido. E eu não Isso. ia pensar nisso. Então, é questão, né, de experiência, né? Outra coisa também, vou dar um exemplo, por exemplo assim, a pessoa pensa em abrir um mercado. Legal, vai abrir um mercado, aí a pessoa de repente esquece que vai vender, vai ter padaria, né? Porque tem aqueles mini mercados que é mini mercado e padaria. Então, tudo isso a gente fica perguntando, o que mais vai vender? Não vai vender pão? Um exemplo, tá? Que eu tô dando. Uhum. E também tem algumas atividades, Paty, que isso, assim, eu sempre falo, antes de até mesmo alugar um espaço, procurar um contador. Por exemplo, dentista. Se a pessoa for abrir um consultório de dentista, tem que ter acessibilidade. A pessoa não pode abrir um consultório de dentista no segundo andar só com escada. Ela não consegue alvará de funcionamento. Já teve caso, né, de cliente alugou o espaço e depois foi procurar a gente. Só que assim, não tem alvará, não sai. Ela tem que alterar o endereço. Então, se procura antes, você concorda comigo que evita essas coisas? Às vezes, quer dizer, às vezes não, provavelmente vai sair muito mais barato e menos dolorido já Sim. contratar desde o começo do que ter que ir para frente para depois ir para trás e fazer as coisas certinho. Isso. Indústria. Quando a gente fala de indústria, a gente imagina que seja empresa grande. Não. Tem algumas indústrias que é MEI. Só que em algumas cidades não é permitida algumas atividades de indústria. Para você ver, outro caso, né? Tem uma cidade, né, que não aceita um tipo de indústria. O cliente alugou o galpão, que não é barato. Uhum. Tentou. O alvará não conseguiu. O aluguel era de 36 meses. E quando você quebra o aluguel, tem a multa. Você concorda? Se tivesse procurado antes, não teria esse impasse, né? Com certeza, com É, certeza. porque tem aquela lei Então, de zoneamento. sim, e coisas que a gente na empolgação, porque muitos negócios começando, né? Sim, Comecei a uhum, vender uma coisa aqui, uma coisa ali, aí vou contar do meu caso. Eu já fiz um uhum, monte de coisa na minha vida, sem ter CNPJ, sem ter contador, sem ter nada. Então eu ia lá, comprava a roupa e revendia a roupa. Aí sim, depois eu descobri que se eu quisesse comprar mais barato no atacado, eu precisava ter um CNPJ. Aí sim. já perdia um pouco de cliente nisso, porque eu não tinha competitividade. Mas a gente Uhum, vai aprendendo. Aí sim. quando a gente foi abrir a WeMake, que é a empresa que eu tenho hoje, aí o meu sócio, que tem muito mais juízo do que eu, falou: não, a nossa primeira reunião foi com a contabilidade. Que Então, bacana, que a legal. agência não tinha nem nome ainda, não tinha nada. Mas a gente já Uhum, tinha a contabilidade. que legal, Então, que a gente bacana. nunca passou nenhum perrengue por causa disso. Porque se fosse deixar por mim, eu mal sei emitir uma nota. Não, mas é normal. E o é legal que com o tempo a gente vai aprendendo, né? Não, é melhor fazer assim, né? Pegar primeiro esse passo. Então, a gente vai aprendendo. Sim. E sem contar que ter um apoio é muito melhor, porque a gente perde muito menos tempo, né? Porque a empreendedora, ela faz o quê? Uhum. Ela compra, ela vende, ela faz o marketing, ela atende o cliente, ela resolve os problemas. Imagina se a gente for ter que ficar quebrando a cabeça para fazer toda essa parte contábil que não pode ter erro. Mas é isso mesmo, tem que ter um casamento com o contador antes mesmo de fazer, né, a abertura. Isso é bem importante mesmo. É, para não fazer coisa errada. Então vamos lá, Isso. deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui das minhas perguntas. É, depois que a gente abre a empresa, fez o CNPJ, quais são os primeiros passos contábeis? Quais são assim os conhecimentos mínimos que a gente tem que saber o que são? Eu já Ah, sei o que é um CNPJ, eu já sei o que é um MEI. O que vem depois disso? Assim, abre um pouco mais a cabeça de quem ainda não conhece nada. tá. Depois do CNPJ, a pessoa tem que saber o que é uma nota fiscal, né? Como emitir, porque às vezes a pessoa não tem uma secretária para fazer isso, tá? Então a gente dá essa Uhum. orientação, tem que ter certificado digital, tem o cupom, aquele SAT para emitir. A gente explica muito sobre a questão do custo do produto. Isso é
primordial, Paty. Até mesmo antes de abrir, a gente dá uma noção para o cliente. Ah, tá, você vai vender, um exemplo, vai vender escova de cabelo. Ok, você vai vender por quanto? Quanto você paga? Para a gente ver se está compensando. Se o valor... Claro que o empresário sempre vai pelo valor de mercado. Uhum. Mas ele tem que saber comprar muito bem para não correr risco de ter prejuízo. Às vezes a pessoa fala assim, isso é balela. Não. Paty, eu já tive caso do cliente, vou dar só um exemplo. Ele comprava por 10 e vendia por 9,5. Tá. Como é que uma pessoa vai para frente? Não vai. Vai Não vai, trabalhar pra entendeu? nada. Então, a área dele não era tipo um produto que pegava e vendia. Acoplava vários produtos no item só. E somando, era como se ele pagasse 10 e vendia, né, por 9,5. Não há condição, entendeu? E o contador está ali para ver essa parte, ver a questão do custo, está valendo a pena para o cliente vender. Entendi, entendi. Até E porque na também, nossa cabeça a gente fala assim, tá bom, eu comprei essa garrafa por 2, vou vender por 4, eu tenho 100% de lucro. não, porque tem a questão do frete, né? Tem a questão do imposto, tem os custos indiretos, né? Que é o pessoal que trabalha, os colaboradores, o aluguel, se pagar aluguel, então tem a embalagem. Então, são muitos detalhes que não vai ter 100% de lucro. Sim, e você ajuda nessa precificação. Sim. Só, Paty, às vezes a questão do custo é tão importante. Sempre eu chamo os clientes para fazer uma reunião, para ver, né, se um serviço, até mesmo serviço, tá? Não é só produto, não. Se o serviço tá realmente compensando. Uma outra pergunta que chegou aqui pra gente: inscrição municipal é obrigatório ter, mesmo se eu formei e não emiti nota de serviço? Primeiro, Sim. Uhum. quem é a inscrição municipal? Tá. A inscrição municipal é a inscrição na prefeitura da cidade onde você está, ou seja, onde a sua empresa está, ou seja, a inscrição na prefeitura. Eu estou informando a prefeitura que eu estou abrindo uma empresa. E sim, é obrigatório. Mesmo sendo MEI, é obrigatório. E mesmo que não vá precisar da prefeitura para emitir nota de serviço, qualquer tipo de empresa abriu, tem que comunicar à prefeitura. E não importa se é produto ou se é serviço. Não importa. Então, também, mais uma que Uhum. aprendemos hoje, que não é só achar que é MEI e tá tudo certo. Verdade. E principalmente quando a pessoa está vendendo um produto que não precisa da prefeitura para emitir nota, aí acha que não precisa mesmo, né? Você concorda comigo? Até faz um pouquinho de sentido. Mas não, precisa sim ter inscrição na prefeitura. Agora me fala uma coisa. Se eu abrir o meu MEI, mas Uhum. começo a vender serviço ou produto sem emitir nota, o que pode acontecer? Ó, você sendo MEI, e se você prestar serviço para a pessoa física, você não está obrigado a emitir nota fiscal, salvo se o cliente pedir, o seu cliente pessoa Tá, física. Agora, para a empresa, você precisa realmente emitir a nota, mesmo sendo MEI. É obrigatório, tá. tá? E se no meio do ano a gente paga o MEI por mês? Se eu Sim. esqueci de pagar uma parcela aqui, uma parcela ali, o que acontece, sei lá, no final de um ano? Então, se você ficar muito tempo, né, vários meses sem pagar o INSS, claro, além de pagar os juros, né, INSS não, desculpa, o DAS, é que dentro do imposto do MEI já tem o INSS. Se você fica muito tempo sem pagar, além de pagar juros e multa, você fica sem o respaldo, né, sem do INSS. Se você precisa do Uhum. INSS, você não tem. Então tem essa questão. Então, para quem não sabe, o MEI vai cobrir a gente, empreendedores, já que a gente Sim. não tem um emprego CLT que nos dá esses direitos, né? Isso mesmo. Então, se você precisa do INSS, tá com o imposto em dia, você tem, né, o respaldo, você se afasta pelo INSS, como a gente diz, né? Com o salário mínimo, que é o salário do MEI. Muito bem, muito bem. Então, eu acho que isso é mais um incentivo, né? Porque já que a empreendedora não tem grandes garantias, pelo menos ela sabe que se ficar doente, se acontecer alguma coisa, ela não vai estar sem resguardo nenhum. Isso mesmo. E outra coisa também, Paty, além dessa questão do respaldo do INSS, tem serviço que você vai prestar, tem algumas empresas que você vai prestar serviço que eles pedem a certidão negativa.
Se você Uhum. deve o imposto do MEI, você está com débito. Então, você não tem a certidão negativa. E pode atrapalhar para conseguir serviço. Ou Ah, algum isso é produto, verdade. né? Ou vende de produto. Isso é verdade. Eu, como empresária, todo cliente novo pede todas essas certidões, senão a gente não consegue nem Uhum. mandar uma proposta. Então, para você ver como é importante, né? Então, e às vezes a pessoa pensa assim, Paty, claro que a gente sabe que às vezes acontece situação que não dá para pagar em dia. Isso é óbvio. Quem nunca atrasou uma conta, né? Mas, como é um imposto assim, que não é um valor muito alto, falando do MEI, né? Então, assim, fazer sempre o possível para manter em dia. Aí evita Uhum, esses problemas, entendeu? entendi. Ô, Fabi, e quando é que eu deixo de ser MEI? Tô crescendo, tô ganhando dinheiro. Agora eu falo, não, não vou ser mais Ai, que MEI. delícia! Quando que é esse momento mágico? Paty, quando você ultrapassar anualmente 81 mil, você tem que deixar de ser MEI. Ou se você precisar, né, contratar mais que um funcionário, porque o MEI tem direito a contratar um funcionário. Aí, se você Uhum, precisar de dois funcionários, independente do seu faturamento, você tem que desenquadrar do MEI. Ou se a sua empresa vai passar, né, a exercer alguma atividade que não pode ser MEI. Aí você tem que desenquadrar. tá. E aí você vai fazer isso pra mim. Sim, sim. Muito bem, gente. Já viramos, já passamos do mês, já podemos investir mais na contadora. Isso mesmo. Eu acho que o mais gostoso é desenquadrar um MEI por causa de faturamento, porque é muito bacana, né? Significa que Sim. cresceu, então é bem bacana. Bem legal. Então a gente já tem que começar como MEI, mas mirando pelo menos no simples. Sim, isso mesmo. O MEI E o tem que ser. simples, A gente tem que saber que a gente tem que pagar o MEI e pagar o MEI por pouco tempo. isso mesmo, pouco tempo, é só para o começo. Porque, assim, no começo, como a gente tem bastante custo, né, Paty? O MEI, muitas vezes, é vantajoso. Pro comecinho, passou, bora desenquadrar essa empresa. Fazer uma empresa Sim, normal. sim. Porque eu já vi também muita gente muito apegada nessa história do MEI, de não Sim, querer deixar de ser MEI, porque vai pagar mais imposto, mas que aham, não pensa que está pagando mais imposto é porque também está ganhando mais. sim. Paty, não tem como uma empresa crescer e não pagar imposto. Não Não tem tem como, como. estamos no Brasil. Não tem como. Assim, quero que minha empresa cresça, é consequência para pagar mais imposto. Tipo, quando eu comecei o escritório de contabilidade, eu era MEI, né? Pagava um pouquinho. Tipo, hoje eu pago dezenas de Muito. vezes mais de imposto, mas tá tudo bem. Ganho mais também. Sim, sim, sim. É o que a gente pensa. A gente não tem que mirar no que a gente está pagando de imposto. A gente tem que mirar no que a gente está lucrando. E o Isso, imposto é uma parte que não é nem do lucro, né? Do faturamento. A gente tem que faturar do mais. faturamento. E quanto mais a gente pagar imposto, significa que tá vindo mais dinheiro, se a gente estiver fazendo tudo certo. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, muito bem, vamos já mudar a mentalidade de não Uhum. querer ter MEI, de não querer só ter MEI, mas de ter mais do que MEI. Isso mesmo. Abra um MEI no começo, né, para ajudar no começo, porque o custo é menor mesmo. Mas já pensa que daqui, sei lá, meses já vai passar para uma empresa normal e, claro, vai pagar mais imposto e vai ganhar muito mais. É, Porque então é isso aí, pensa, gente. Vai, é, continua, continua. pensa, o MEI, mensalmente, a média que ele pode faturar 6.750. Vamos supor que você tem um funcionário que você paga para ele R$ 1.000. Um exemplo, tá? Só, Uhum. né? Nem pode, porque é menos que o salário mínimo. Aí você tem o aluguel para pagar, tem a internet. O que vai sobrar para você? Nada. Muito pouco. Entendeu? Então, tem que pensar realmente, desenquadrar, ser uma empresa normal, pagar bastante imposto, ganhar muito dinheiro, né? Isso que é bacana. É isso, gente. É isso. Então, vocês estão anotando? Eu não tô vendo ninguém fazer pergunta. Anotem, gente. Vamos mudar essa cabecinha de não querer abrir CNPJ, de não querer formalizar. Gente, o namoro é para virar casamento. Tem que assumir. Tem que assumir, tem que assumir o Isso, bebê. Né? Não é isso só aí. colocar um bebê no mundo e deixar lá sem responsabilidade. Tem que assumir, tem que fazer tudo. Tem que fazer Aham. os planos de crescimento e tem que contratar a Fabi, e é isso. Isso aí. Depois me contrata para fazer evento para a empresa crescer mais.
Isso! Aqueles eventos anuais de contabilidade é show, né, Paty? Agora, claro, não está tendo mais presencial, mas acho que ano que vem já volta. Já voltamos, já podemos fazer É, vários eventos, vários congressos e colocar mais gente para trabalhar, porque eu, pelo menos, acredito nisso, que se nós que somos pequenininhos, se a gente gerar negócio para outros de nós que somos pequenininhos, todo mundo vai crescer junto. isso mesmo. Porque as empresas grandes já têm muito dinheiro. Vamos dividir aqui os clientes entre a gente. Isso! É uma roda onde todo mundo que participa ganha, né? Sim, sim. Eu acho que nesse ponto a gente já conseguiu evoluir bem, né? A gente já consegue entender que não é que todo mundo é nosso concorrente, não. E que a gente também precisa do nosso concorrente, né? Para a coisa Uhum, funcionar. Mas que a gente pode contratar fornecedores pequenos, que sem medo, porque tem muita gente boa trabalhando, muita gente que sabe o que está fazendo, e que a gente uhum, pode confiar e crescer junto. Porque se eu vejo isso muito no meu negócio, né? Às vezes a uhum, gente quer contratar um fornecedor que faz uma super estrutura de equipamento, que são enormes e tal, não sei o quê, mas ele também tem uma estrutura muito grande. Então, lá no final da conta, meu orçamento fica enorme. uhum. Agora, se eu posso contratar um fornecedor que é pequeno como eu, mas que ele tem o cuidado, ele quer crescer, ele tem aquele esmero com o cliente, ele não trata o cliente como só o mais um, por que Uhum. não contratar um cara que é do meu tamanho, mas que exerce, que trabalha bonitinho, que faz um negócio legal, para todo mundo conseguir crescer junto? Isso mesmo, Paty. Isso mesmo. E, E as... principalmente, meninas apoiarem meninas. Sim! Sim, sempre. A gente vai trabalhar com os meninos? Sim, mas a gente precisa se apoiar mais para que a fatia de mulheres no mercado seja maior. Uhum, sim. O legal é que na minha área, eu não noto essa, assim, eu acho que é meio a meio, contadoras e contadores. É bem misturado na minha área. Que bom, porque É, já é um diferencial, porque na minha a briga ainda é meio grande. a maioria é homens, né? Em produção, sim. Em produção, Uhum, sim. Mas também não vou ser injusta, né? Na parte comercial de atendimento tem bastante mulher. uhum. E mulher tem Mas na hora de ir aquele. pro evento. Uhum. Pode falar, Paty, desculpa, te cortei. Não, já concluí. Uhum. E para a parte comercial, a mulher, eu acho que a mulher tem uma, como vou dizer, uma sensibilidade melhor para o negócio, eu acho. Para negociar. Normalmente sim. É. Normalmente sim. A não ser quando são coisas muito, muito técnicas entre pessoas muito técnicas. Uhum, Mas quando a gente vai comercializar um serviço, né? No meu caso, que inclusive lido com muita expectativa, lido quando eu não estou fazendo corporativo, que tem gente por trás, então tem muita expectativa, é uma coisa que acontece só uma vez. Imagina quando a gente está falando com uma noiva, que é um sonho, né? nossa, sim. Então, em geral, funciona melhor. Às vezes, quando eu vejo alguns homens no comercial, eu vejo que eles são um pouco mais retos, né? Mais Sim, diretos. E às vezes você precisa ter uma malemolência que normalmente a gente tem mais sim, verdade. paciência, a gente floreia. E olha que eu nem sou uma pessoa que floreia muito, não, né? Mas a gente tende a florear mais as coisas. Uhum, E, Fabi, a última pergunta que eu tenho aqui, que veio na uhum, minha caixinha, é: eu, empreendedora, tenho a minha conta pessoa física. Eu uhum. posso pagar os meus encargos, os meus impostos com o dinheiro da minha conta física ou eu tenho que ter uma conta jurídica? Paty, tem que ter uma conta jurídica. Mesmo a empresa sendo MEI, tem que ter separado, tá? A empresa tem que ter a sua conta e a dona da empresa ter a conta dela, separado mesmo. Mas isso é uma questão filosófica ou de fato, para eu pagar o meu imposto, eu preciso ter a conta pessoa jurídica? Ó, o MEI, ele assim, ele não tem aquela obrigatoriedade por lei de ter a conta jurídica. Mas isso não quer dizer que ele possa utilizar a conta física para pagar o imposto ou pagar a conta da empresa, tá? Porque às vezes o Tá. MEI, um exemplo, manicure, às vezes recebe muito com dinheiro. Ok, de pegar lá o dinheiro e pagar. Mas o correto mesmo é ter a conta jurídica separada da conta física. Para mim não utilizar o meu dinheiro
de pessoa física para pagar a conta da pessoa jurídica e vice-versa. Tá, porque senão vira o quê? Um caos, né? Um caos. E por lei, eu estou tirando o MEI, tá? Agora, por lei, Tá, as empresas têm que ter a conta jurídica. perfeito. Então, Tá? vamos recapitular tudo que a gente falou até agora? Vamos. Aham. Então, vamos lá. Primeiro passo, contratar a Fabi, né? Isso. Precisamos ter uma contadora para dizer o que a gente tem que fazer para a gente não sair fazendo bobagem. Correto. Depois, separar a conta. Tá anotando? Separa a conta física da pessoa jurídica. Tem um monte de banco Corretíssimo. aí que a gente não precisa pagar mais nada. Isso, tem os bancos digitais, que não tem, às vezes tem banco que não tem taxa nenhuma. Então tem que aproveitar aí. É mais uma oportunidade de fazer tudo muito certinho. Não tem desculpa. Também não tem desculpa para não ter Não tem. essas contas separadas. Então, Isso mesmo. já contratei a Fabi, já separei minha conta. Vamos abrir o MEI. Vamos abrir o MEI. É melhor assim, abre o MEI para depois abrir a conta jurídica. Então, abre o MEI. Ah, é verdade. Senão a gente não consegue Isso. abrir a conta jurídica porque a gente não é jurídico ainda. Isso. Então, tá E faz certo. tudo separadinho. Tudo separadinho. Não, a gente não pode achar que a gente é nossa empresa, senão vira uma confusão. Na vida, Isso mesmo. inclusive. Tem empresário que faz essa confusão, né? Às vezes até falta de conhecimento, Paty. Que ele não sabe nem exatamente quanto ele ganha de salário. Ele não sabe nem quanto ele tira para ele. Porque tem a conta de luz da casa dele, ele paga pela conta da empresa. Tem internet, paga. A escola das crianças paga. O aluguel paga pela conta da empresa. Quanto é que ele tira no final do mês? Fabi, Às vezes aproveitando nem esse sabe. gancho, que foi uma pergunta que me surgiu agora. Fala pra gente da importância do Prolabore. Ah, legal. Bacana. O Prolabore é o salário do sócio. Por lei, ele não tem assim, tem que ser X. O mínimo, claro, é um salário mínimo, né? Que você vai contribuir com o INSS, tá? Então, o Prolabore é importante porque é o salário do sócio. Com o Prolabore, você vai estar contribuindo com o INSS também e tem o respaldo do INSS, ok? Ok. E, claro, vamos supor assim, o seu Prolabore é salário de 3 mil, um exemplo. Você paga lá os impostos e tal, e a sua empresa teve um lucro naquele mês, teve um lucro. Você pode, além dos 3 mil, pegar aquele lucro para você. Se deu lucro, pode fazer a distribuição de lucro para você como dono da empresa. Perfeito. Então é bom porque a gente garante que vai ter conta paga, né? E Isso, não faz o quê? De vai ter o novo a INSS. confusão. Vai ter o Isso INSS, não mesmo. vai ficar descoberto. Isso. Uma coisa que acho que de repente pode surgir uma dúvida, que assim, a empresa teve lucro, o dono pode tirar? Pode, não há problema nenhum. O que eu sempre aconselho é que no contrato da empresa coloque que o lucro possa ser retirado mensalmente. Porque se a gente não coloca, a gente tem que guardar todo o lucro na conta da empresa e no final do ano tirar. Aí não dá, né? Então, colocar no contrato que tendo lucro, né, pode distribuir corretamente nos meses, no decorrer dos meses. Então, isso é muito, muito, muito importante. Para também a gente Uhum. não comer bola lá atrás e depois ficar preso, ganhou o dinheirinho e tá lá, não pode fazer nada com o dinheiro. Olha só que bacana, sobre a questão de distribuição de lucro, porque é a parte assim que eu adoro, porque o lucro até então, né? Vamos supor, meu salário, meus prolabore é 3 mil, a empresa me dá um lucro, eu tiro mais 5 mil. Esses 5 mil a mais, que é o lucro, eu não pago imposto nenhum sobre ele, nem INSS e nem imposto de renda, até este ano, porque né, o cenário está mudando algumas coisas, mas até então você não paga imposto sobre o lucro. Nem Então, isso é imposto muito de bacana. renda. Nem imposto de renda, nem INSS, nada. Muito bem, Aquele tá vendo dinheiro porque que que a gente tem que vem, ganhar mais dinheiro? tá vendo? É aquele imposto, não, aquele valor que vem, Paty. Porque pensa, é muito maravilhoso, né? É muito maravilhoso. Muito É bom. muito maravilhoso você conseguir. Porque pra gente já é muito suado tirar o Prolabore. Se você conseguir tirar mais do que o Prolabore, é sinal de que tá tudo indo muito bem, graças a Deus. Sim, isso mesmo. Muito bem, muito bem. Fabi, eu não tenho mais perguntas. Se Uhum. você quiser fazer alguma consideração final, fique à vontade. Se você tiver mais alguma coisa que você acha que o pessoal
queira saber. Ok. Fazer só meio que recapitular. É muito importante que todos que pensem em abrir uma empresa amadurecer essa ideia com o contador mesmo. Até mesmo, eu tô com uma ideia de abrir uma empresa tal, sendo com o contador da sua confiança e amadureça essa ideia com ele. E se já amadureceu, procure para fazer a legalização, né, do seu negócio, a regularização. Sempre procure trabalhar em conjunto com o seu contador. Exija isso. Exigir é um modo de dizer, tá? Porque o contador consultor, o cliente não precisa exigir, ele oferece esse serviço. Por exemplo, lá no meu escritório, sempre eu procuro, ligo pro cliente, vamos conversar um pouquinho, né? E quando fala, vamos conversar sobre curso, ver uma coisinha aqui, outra coisinha lá. Então, é interessante a gente ter esse contato com o cliente. Porque o cliente cresce e é muito bom pra gente. É muito bom aquele cliente que paga o imposto em dia, tem lucro. Quando você vai fazer a declaração de imposto de renda dele, você vê que o patrimônio dele cresceu de um ano para outro. Isso é muito gratificante, é muito bom. Ô, Fabi, deixa eu aproveitar e fazer mais uma pergunta. Como é que Claro. eu sei se a minha contabilidade é boa ou tá na hora de trocar? Ela não tá, se ela não tá, como é que eu sei se ela não tá rodando redondinha junto comigo? Ó, primeiro, ela tem que entregar todas as declarações, tá? Porque a empresa, Paty, claro que os empresários não sabem disso e também nem tem que se preocupar. Porque se o empresário paga uma contabilidade, ele tem que fazer o serviço e pronto, né? Aí eu falo essa questão burocrática. Isso é primordial, tá? Porque se você não entrega as declarações, tem multa, a sua empresa não tira a certidão, então tem uma série de coisinhas bem chatas. Uhum. Depois disso, tá tudo ok, que normalmente, assim, tem que estar, né? Porque é uma responsabilidade técnica nossa. Ele te oferece demonstrativos para falar da situação da sua empresa, do custo, as despesas mensais, tipo um apanhado. Claro que o empresário, principalmente se for pequeno, ele sabe quanto ele pagou, mas ele sabe se aumentou o custo, diminuiu o custo. Então, essas coisas que ele tem que verificar, entendeu? É realmente sentar e ver com o contador. Olha, eu estou pensando em fazer isso, estou pensando em mudar meu regime tributário, é bom, não é? Mudar o regime tributário seria, um exemplo, de Simples Nacional passar para lucro presumido. Será que é vantajoso? Às vezes é. Então, essa Uhum. conversa tem que ter com o contador. O contador tem que estar aberto para ouvir todas as ideias do empresário. Algumas a gente fala, não, essa aqui dá para fazer assim, e outras não. Mas tem que ter esse papo, tem que ter essa questão essa conversa, esse Então, a gente casamento. tem que sentir esse canal aberto. Sim, sentir esse Se a canal aberto. contabilidade tá te enrolando, não tá deixando o jogo muito aberto, se vocês não estão ali trocando muito, tem que rever essa relação. Isso. Ó, uma dica. Você pode falar para o contador assim, eu queria ver a DRE da minha empresa. Que essa DRE é um demonstrativo que vai falar se a sua empresa teve lucro ou não, tá? Isso dá para fazer mensal. Aí Tá. você, será que tem algum relatório para me ver como está a empresa, se, né, como está o custo, quanto está gastando por mês com funcionário? Claro que a gente tem claro que o empresário tem uma noção, mas tem Uhum. relatório que a gente dá pro empresário que tem tudo, Paty. Todas as despesas mensal, a receita mensal. Então pede relatórios para o seu contador. Perfeito. Então, Isso. mais na nossa listinha, dá pelo menos uma vez por mês, dá um checkzinho, ver como é que estão as coisas, também não deixar solto demais. De todos os relatórios que eu acho assim, mais importante é a DRE, que é o demonstrativo, que nesse demonstrativo fala dos custos, fala tudo. É um apanhado dos custos, das despesas, tem tudo muito detalhado. A DRE, essa aí é minha paixão. DRE. Anotaram, DRE, Isso. Fabi, DRE, DRE. anotem. Só os pontos Isso. principais. Mas se esquecer, pede para assim, ô, contador, eu queria um relatório, sei lá, uma planilha que falasse sobre os gastos da minha empresa, sobre as receitas. Você tem aí? Aí você vai saber. Muito bem, muito bem. É, Terminei minhas dúvidas. tá. E só uma coisinha, né? Porque assim, eu falei só a questão do contador da informação. Só que o empresário também, ele tem que mandar a informação para o contador. Mandar extrato, mandar as despesas que pagou, as notas de compra, tem tudo isso, tá? Que é através dessa informação que o empresário manda, que a gente vai fazer os demonstrativos. Que é DRE, balanço, balancete, essas coisas. Então, Gente, a gente precisa depende de munir o vocês. contador de dados, né? Senão ele também não tem bola de cristal. É, isso mesmo. Muito bem, muito bem. É isso. Se alguém tiver alguma dúvida,
Depois que a gente terminar essa live, a Fabi vai falar os contatos dela. Vocês anotem, Uhum. mas para quem não anotar, eu vou colocar tudo bonitinho no post. Vocês podem falar com ela. Ela atende online, então para quem não está em Itaquá, onde ela está, ela vai atender Aham. vocês. Olha, nós temos clientes até em São José do Rio Preto, tá? Então a gente atende bem longe mesmo, tá? Então Tudo fiquem à vontade. online. Fabi, fala pra gente seus contatos. Tá. Vou deixar por escrito aqui, tá? Tô deixando o e-mail, Perfeito. tá bom? O e-mail, o telefone. Isso. 45904. Colocar aqui que é 11, né? Isso, coloca, porque a gente tem o Brasil inteiro aqui te assistindo hoje. Perfeito. Aí E coloquei o o seu e-mail. arroba, Fabiana Contadora. Isso. Muito bem, todas as informações estarão escritas no post logo em seguida, depois que a gente fechar essa live. Maravilha. Fabi, muito obrigada. Essa live ficou certinho no tempo que eu imaginei, uns 45 minutos, para ser esse bate-papo bom, cheio de informação, mais rápido. Quem anotou, anotou. Quem não anotou, assiste de novo e anota. E depois tira a dúvida com a Fabi. E eu Isso. queria te agradecer muito, porque eu acho que de todas as lives que eu fiz, essa é a mais técnica e o mais importante e fundamental para qualquer pessoa que quer abrir qualquer negócio, porque não dá para viver sem. Ai, Paty, que delícia ouvir isso. Eu espero que eu tenha contribuído, tá? Com informação que possa, né, ter ajudado você, ter ajudado o pessoal que assistiu. Agradeço muito o pessoal que nos assistiu, tá? Que, né, ficou conosco até agora. Agradeço muito mesmo. E Muito muito obrigada obrigada. pelo convite, tá? Imagina, eu que agradeço você ter aceitado. Quem está assistindo essa live, depois a gente vai fazer outra live, mas aí é a Isso. Fabi que vai me convidar. E aí depois a Uhum. gente passa para vocês sobre o que a gente vai falar, que a gente vai continuar esse bate-papo aqui. Maravilha. É isso, Fabi. Obrigada, boa noite. Boa noite para todo mundo que assistiu. Qualquer dúvida já sabem, já falei, vou falar de novo, deixa aí pra gente. Se for de empreendedorismo que eu puder ajudar, eu ajudo. O que eu não puder ajudar, eu vou passar pra Fabi, porque eu não entendo nada de contabilidade. Ah, tá certo, gente. Obrigada, viu? Obrigada, Paty. Até mais, viu? Obrigada, obrigada. Beijo. Beijo, tchau.